Boa noite a todos, me escutam? Estou vendo aqui Ezequiel, Pedro, Claudionor, Daniel, meu xará, Duda, Débora, Adriane, Júlio César, Águida, dentre outros. Alguém pode confirmar aqui? Olá, pessoal, boa noite, Dani, dá para te ouvir, te ver bem, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com vocês, 209 pessoas, aguardando aí, né, pessoal, esse edital, e a gente vai conversar sobre ele agora. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, tá, Dani, para ver se o pessoal entra e a gente já retorna, tá bom? Tá bom, fechou, valeu. O Matheus vai participar? Vai prestar esse, Laporte? Não, esse não. Esse eu vou passar. Tá tão interessante, então, tá pequenininho. Mas não vou fazer não esse. A câmera não está inicializando. Dani, se você estiver falando conosco, tá sem áudio, viu? Eu não sei. Eu estou falando aqui no Instagram para chamar as pessoas de lá para cá também, porque adiamos tantas vezes esse horário aqui. Perfeito, meu amigo. Vou pôr o link lá também. Beleza, pode fazer seu convite. Vocês também, pessoal, podem enviar, tá? O link dessa nossa aula para quem vocês quiserem, tá? Porque nós vamos passar por muita coisa importante aqui nesse tão esperado edital, né, pessoal? Finalmente, estávamos desde cedo, né, Dani? Apertando F5, F5, F5 ali, 2 da tarde, 2h30, 15 horas, agora 19, cravado o edital, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar aqui, depois passo a palavra aos colegas. Eu sou o professor Breno Lenza Cardoso, tá? Eu sou idealizador do Mestre em Questões, sou coordenador pedagógico, sou professor de Direito e Material do Trabalho e também sou autor de diversas obras pela Juspódio, pela Ridel, pelo Grupo GEM, e estou aqui muito feliz e me sentindo muito lisonjeado de poder dividir essa turma com nomes gigantes, né, dentro do concurso para auditor fiscal do trabalho. E independente se vocês são ou não nossos alunos, se tornarão nossos alunos, nós estamos aqui, independente. Se você Oi, Breno, você ficou mudo, seu microfone. até quando vocês ouviram aqui? Acho que até a apresentação você faz o livros, né, da editora Juspódio. Perfeito. Então, é basicamente isso. Agora vocês vão ver a apresentação dos colegas, a minha vai ficar ofuscada aqui, né? Mas vai ser um motivo de muita honra aqui, tá? Na verdade, um motivo de muita honra estar aqui ao lado, pessoal, tanto do Dani, do Thiago, do Matheus, e poder dividir aqui com vocês esse momento tão esperado na vida de muitas pessoas. Independente se vocês já são, se tornarão ou não se tornarão alunos e alunas nossos aqui, nós vamos estar à disposição para auxiliá-los de qualquer forma.
tá? Seja mensagem, seja no Telegram, WhatsApp, Instagram, tá? Nós vamos sempre estar à disposição para a sua palavra, né? Aí, a análise do nosso edital. Porque agora eu descobri por que eu fiquei mudo, pessoal. Normalmente, quando a pessoa entra, o microfone está aberto, aí a gente consegue aqui mutar todo mundo de uma vez. É por isso que eu acho que eu fiquei mudo. Alguém deve ter mutado aqui e fiquei mudo. Mas vamos lá, vamos começar, porque temos muita coisa para falar. Vamos lá, pessoal. Pois é, começando por mim, esse não foi um edital que me Dani, tá dando uma travadinha, viu? Eu acho que o Dani travou, pessoal. Tiagão, se você quiser já se apresentar enquanto o Dani retorna, ou o Matheus aí que estiver aí, porque eu acho que o Dani deu uma travadinha. Tranquilo, eu posso começar agora a falar. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Tiago Laporte. Sou autor fiscal do trabalho há quase 19 anos. Faço 19 anos de fiscalização dia 15 de fevereiro de 2005. Agora, eu fui aprovado nos concursos de 2003, né, em 2006. Sou aí relativamente antigo, né, no mundo dos concursos. Brinco. Essa história das 2 aprovações está lá no meu Instagram, né? Quem não me segue, segue lá no @laporte_tiago. Sou professor de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário. Previdenciário não veio, né, no edital. Na verdade, veio um pedaço muito pequenininho. Acontece, mas Direito do Trabalho veio. E foi um edital que eu achei bem interessante. É um edital curto e bem interessante. Mas vou deixar para falar do edital já. Passar agora a palavra para os colegas. Vai lá, Matheus. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento que eu sei que é um momento de tensão, de expectativa, de desestabilização. Queria saudar meus alunos, estou vendo vários alunos meus aqui presentes. Obrigado pela confiança, pela presença. E a gente vai agora fazer uma análise bem detida do edital, das nossas impressões. Vou começar com a minha impressão geral. Eu gostei, certo? Não é que eu gostei no sentido de que, eu acho que foi ótimo, meu Deus, o edital dos meus sonhos, mas eu acho que pensando em cenários possíveis, em coisas que poderiam acontecer, gente, a gente poderia ter um edital muito pior. Né? A gente poderia ter um edital muito pior. Tem várias questões para a gente pensar nesse aspecto. Quando saiu o anúncio do concurso, antes do edital, né, quando falaram de 70 questões, eu fiquei preocupado, né? Eu falei, puta merda, 70 questões com edital enxuto, o cara para passar vai ter que fazer no mínimo 69 questões, né? E vai ter que fechar a prova. Só que eu acredito que a realidade não vai ser essa, porque tem muito conteúdo, inclusive conteúdo técnico. Eu não aposto numa prova fácil, certo? Não acho que vai ser uma prova fácil, não parece. O edital ali traz umas coisas complexas, né? E eu acho que é um edital manejável para a gente trabalhar aí nos próximos 4 meses, no período de 120 dias, né? Se a gente for estratégico nas escolhas que a gente fizer. Então, não acho que foi ruim, não acho que é motivo para desespero, não acho que é motivo para a gente pensar em desistir, parar, pelo contrário. E a gente vai conversar a fundo, né, sobre isso e sobre algumas decisões que a gente precisa tomar nessa preparação. Estamos à disposição. Acho que o Dani Será que eu voltou. voltei agora? Vamos ver. Voltou. Deu certo, amigo. Pode continuar. Não me surpreendeu e eu acho que poderia ser pior. A gente poderia ter tido um edital com perfil físico. A gente poderia ter tido um edital que prezasse mais por conteúdos básicos, que na realidade não foi isso. Foi um edital que prezou por conteúdos específicos. E, no fim das contas, a gente vai ter aí uma prova de conhecimentos gerais com... Já estou entrando no assunto prova, né, Laporte? 25%. A prova de conhecimentos específicos com 55%. Quem tiver atenção e for ver já no finalzinho do edital vai ver que tem peso 3, saúde e segurança do trabalho e direito do trabalho. E a discursiva com 20%. Essa discursiva, uma grande incógnita ainda, porque possivelmente ela será para todo o grupo, todo o bloco, né? E aí, em sendo para todo o bloco,
os temas, possivelmente tem que abarcar também as outras áreas. Agradeço, em nome dos demais, os tantos que já adquiriram o nosso curso, as vagas estão se esgotando, então se algum de vocês tem interesse, peça o link, corra atrás, para ver se garante essa vaga. E, frente às previsões que a gente outrora fazia, as matérias que seriam as mais importantes, de maneira geral, todas, ou quase todas, bateram. Eu acho que o grande cenário agora, já coloca uma pergunta, né? Como é que a gente vai encarar essa psicologia do trabalho e a sociologia do trabalho, que é uma matéria que no concurso de outrora, 2006 ou 10, agora acho que 10 teve, né? Eu fiz os dois. Foi a disciplina que veio e eventualmente voltou agora, só que volta com uma nova temática, né? 2024, não é 2006, não é 2010. O mundo mudou de lá para cá e provavelmente a leitura que a banca faz do mundo do trabalho também mudou. Então essa leitura ela vai se espalhar provavelmente para a prova discursiva, com também na prova objetiva, se eu não me engano, com peso 2. Vou conferir aqui no edital. É isso, peso 2. Então, é bem possível que a gente veja aí um divisor de águas nessa disciplina, porque provavelmente a maior parte dos alunos já venha com uma bagagem razoável em constitucional e administrativo, que estão espalhadas em outras disciplinas. Quem seguiu as dicas de nós quatro provavelmente deve ter feito, sobretudo nos últimos momentos, né, um estudo bem bacana de direito do trabalho, segurança do trabalho. Eu me arrisquei, pessoalmente, em dizer que não faria sentido uma prova como essa não ter NR, e graças a Deus eu estava certo, porque se eu estivesse errado, ia ser uma saia justa, mas ninguém é dono da verdade, ou ninguém tem sempre razão. Mas seria muito esquisito, realmente, a gente dialogar com o mundo do trabalho em 2024 sem uma base razoável de NRs. Aqui no Instagram estão dizendo, segui a sua dica de aguardar o edital para me preparar para a discursiva. Agradeço. E certamente, com 4 meses, a gente vai ter tempo suficiente para trabalhar nesse formato, que é um formato bem interessante, porque metade dele é conteúdo, metade é português, tá? Eu não tinha visto recentemente esse formato de cobrança. Então, com 50% de conteúdo, 50% português, é provável que pessoas ditas paraquedistas, pessoas que não estão, às vezes, tão conectadas à nossa temática trabalhista ou às nossas temáticas técnico-jurídicas, consigam pontuar bem numa prova dessa. Uma pessoa que escreve bem, talvez, num tema mais genérico, num tema mais aberto, num tema que entrelace diversas áreas, como se supõe, eu estou tirando essa conclusão hoje, acessei o edital há 1 hora, é provável que uma pessoa como essa tire uma nota razoável numa discursiva. Então, o peso de você ficar para trás nessa cobrança talvez um peso bem considerável. Laporte, falei demais, Matheus, Breno, me antecipei em alguma coisa? Não, Dani, de forma alguma. Sempre ponderações muito pertinentes, né? E uma coisa que eu já gostaria de alertar, que algumas pessoas mandaram mensagem, professor não veio constitucional, professor não veio administrativo. Cuidado, tá, gente? Tá espalhado ali no conteúdo programático de outras matérias, algumas questões de direito constitucional e algumas questões de direito administrativo. Então, não deixem de estudar essas matérias. Agora, eu acho que o Matheus disse, Dani também disse, agora eu quero ouvir Laporte. Laporte, qual que é a sua opinião, assim, um pouco mais, vamos colocar aí um pouco mais alongada, né, sobre esse edital? Você ficou surpreso? Você ficou com receio? Você ficou feliz? O que que você acha aí dessa publicação de hoje, meu amigo? Então, Breno, minha opinião vai muito no sentido do que Matheus falou. Considerando o formato do CNU e considerando o que poderia acontecer, eu gostei do edital, achei um edital bom. Achei que peca
em certa medida, em aliviar muito a mão em previdenciária, né? Então, quem me conhece sabe que eu digo e repito da importância do direito previdenciário no dia a dia do autor fiscal do trabalho, né? Seguindo, inclusive, diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, mas eu vejo com bons olhos o edital como está. Em outra live com o Daniel, a gente já teve a oportunidade de conversar que talvez esse edital visitasse os editais mais antigos, e, de fato, me parece que isso aconteceu. Principalmente nesse eixo temático 3, sobre o qual o Daniel estava falando, que é sociologia, psicologia aplicadas ao trabalho. Esse, no caso, ele traz essa roupagem, né, esse título, mas ele tem um conteúdo denso, tanto de sociologia do trabalho, que veio no edital de 2003, tem um conteúdo de economia do trabalho, que também veio no edital de 2003, para vocês terem ideia, no edital de 2003, né, que foi o primeiro concurso em que eu fui aprovado. Essas disciplinas foram 20 questões, eram 10 questões de sociologia do trabalho e 10 questões de economia do trabalho. Eu não consegui acessar aqui o edital 2006 rapidinho, mas eu vou olhar ainda. Me parece que isso se repete no concurso de 2006, eu acho que só que de 20 cai para 10 questões, mas cai economia e sociologia do trabalho. Sociologia do trabalho é relativamente uma matéria tranquila de se estudar, eu tenho um post antigo no meu perfil sobre isso. É uma matéria que cobra ali, Breno, a parte mais histórica no direito de trabalho. É interessante, é uma matéria estudar para a gente entender, né, o mundo do trabalho como ele é hoje, por que ele é como é hoje. E é mais fácil que a economia do trabalho. A economia do trabalho, eu brinco, teve aluno, professor, eu não estou entendendo a economia do trabalho. E eu brincava assim, dizia, rapaz, não se preocupe, eu passei 2 vezes e até hoje não entendo aquele troço. Então, assim... Acho que nem os examinadores entendem direito, viu? Acho que nem eles. A economia do trabalho realmente é um caso à parte, né? Também estou com o Daniel, aí vem com peso 2, esse eixo temático 3, eu acho que vai ser o divisor de águas. Acho que vai ser o divisor de águas, mas só para finalizar, para não me alongar muito, eu gostei sim do edital, gostei, achei muito interessante, está com a cara de autor fiscal do trabalho, assim. Só para relembrar aqui, Tiago, para somar as considerações de vocês, eu estou com o edital aqui, o eixo temático 5 tem peso 3. Tem alguém com o edital aberto aí só para confirmar os eixos aqui para mim? Deixa eu ver aqui. Eixo temático 5, direito do trabalho. Então, nós temos peso 3, eixo temático 4, que é segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora, também peso 3. Eixo temático 3, vamos pegar aqui, que tem peso 2, sociologia e psicologia aplicadas ao trabalho. Então, essas são, digamos, né, as principais, com mais peso. Todas são principais, né? Quem quer realmente se aprovar, todas ficam, mas aqui a gente faz a divisão com o peso. E os 2 eixos, 1 e 2, que são aqui, eixo 2, políticas públicas, e o eixo 1, gestão governamental e governança pública, tem peso 1. Então, né, acredito que seja da mesma opinião que Dani, Thiago, Matheus. Quem tem um tempo mais reduzido, né, de estudo, muito provavelmente dentro de um cronograma tem que fazer uma adequação para essas matérias com pesos maiores. O foco é, claro, conseguir ter uma base em todos esses eixos, né, ainda mais com essa modificação que nós tivemos, né, dos eixos temáticos nesse edital. Na minha opinião, vocês têm que focar bastante dentro daquelas que estão, que certamente virão ali na discursiva. Porque se vocês olharem a previsão do edital, tá lá assim, ó, as matérias que são cobradas na discursiva são aquelas do anexo 4. Aí vocês pegam o anexo 4 e mulava tudo. É o que foi uma surpresa para nós, né? Foi uma surpresa, nós imaginamos que viria de uma outra forma, mas para quem, obviamente, estiver conosco, nós vamos preparar da melhor forma possível. Então, na minha opinião, eu não conheço aqui, digamos, né, a rotina de cada um de vocês, mas se eu estivesse prestando a prova, eu faria um direcionamento maior, mais intenso para esses eixos que têm peso 2 e peso 3. É claro, repito, o foco é poder passar por boa parte daquilo que tem. É claro, a gente vai tentar garantir o máximo possível. Mas se nós tivermos que fazer sacrifícios racionais,
que o bom concurseiro e a boa concurseira sabe disso. Nós precisamos, dentro de um reta final, de uma revisão final, nas últimas semanas, vocês têm várias semanas, né? São 4 meses até a prova, praticamente. Né? Dá para fazer uma seleção um pouco mais extensa, mas nós devemos ter essa consciência do sacrifício racional positivo. Né? Então, na minha opinião, eu iria para essas. E vocês, Thiago, Dani, Matheus, o que vocês acham disso? Desse direcionamento, porque eu imagino que muita gente esteja com essa dúvida, né? O que eu vou fazer agora, né? O que eu faço? O que eu estudo? Como eu estudo? Eu tenho que focar nisso, focar naquilo, enfim. Qual a opinião de vocês, meus amigos? Sem briga. Não precisa ir, pode ficar tranquilo. Bom, eu posso iniciar, então. Você quer começar, Matheus? Pode começar, não tem problema. Antes de eu partir para a questão que o Breno trouxe, eu ia até pegar um gancho na sua fala, né? Como a questão de estratégia e de aposta é uma coisa interessante, né? Porque você falou que a aposta, não, o NR tem que cair, e nas últimas semanas, por alguns momentos, eu fiquei em dúvida se viria ou não, né? E também não me arrependo da estratégia que fiz para os alunos, né? De recomendar na reta final parar, né? Por quê? Porque eu até cheguei a desconfiar um pouco disso, de que não viria tudo, né? Que viria uma coisa selecionada. Isso foi, eu me lembro especificamente de 2 alunas minhas, não sei nem se estão aqui, que eu não consigo ver, que eu estou no celular, tive um problema no computador, que uma estava para estudar 10 e falou, Matheus, estuda a 10. Eu falei, não estuda. Aí, não vai vir NR? Eu não estou dizendo isso. Né? E a outra era 22. Né? Então, e nenhuma dessas 2 está no edital. Né? Então, é engraçado, porque as coisas acabaram convergindo. Então, assim, você vê como é que é, como a dinâmica de aposta e de montagem de estratégia não é necessariamente um preto no branco, né? Um certo no errado. Então, a gente teve ali uma seleção de NRs que eu acho extremamente positiva. Eu ia odiar se tivesse um tópico assim, normas regulamentadoras, só isso ali com um tópicozinho. Isso aí eu acho cruel, bem complicado, né? Eu acho que o Breno colocou uma questão assim, importante, assim, tem um cenário complicado que, gente, a primeira prova a gente não sabe como vai vir, a gente não sabe que nível essa prova vai ter, né? Mas estamos falando de um número reduzido de questões, né? Isso é um fato. Se essa prova vier um pouco mais, entre aspas, fácil, né? Uma prova que, por exemplo, que tenha questões extensas, o que parece que tudo indica que sim, porque 2 horas e meia de prova na manhã com discursivo ali para você fazer 20 questões, então se vier questões mais extensas, né, mais interpretativas ali, e eventualmente a gente tiver uma nota de corte um pouquinho mais alta, eu acho, Breno, por exemplo, diferente do edital de 2013, onde seria tranquilo o aluno até cortar uma disciplina ou outra, né? E é uma coisa tranquila. Eu acho que tentar cobrir todo o edital é importante. E eu acho que cobrir todo esse edital é possível, certo? É possível. É possível. E eu acho que é importante, eu acho que a gente tem tempo viável para isso, gente, certo? São 4 meses, né? Eu acho que dá para a gente cobrir esse edital inteiro, sim. E eu acho que a gente, lógico, você vai ter que dar peso, né, e importância para aquilo que é mais importante. Cara, direito do trabalho, essa parte de segurança e medicina também. O eixo 3 pode ser um destaque importante, sim, é o eixo do diferencial, mas é o que menos me preocupa no momento. Me preocuparia muito a gente ter um eixo temático, onde eu tivesse que cobrasse um conjunto de habilidades e conhecimentos que eu sei que um grupo no mercado de concurso tem e que você não tem. Isso era preocupante. Então, pô, você chega com um eixo contabilidade. Pô, eu sei que tem uma galera que tem muita gente que não está ajudando e tem uma galera que chegava e sem pegar em nada ia fechar esse eixo. Então, isso é preocupante. O que eu sei é que, falando desse eixo de psicologia e sociologia do trabalho, o que é que ele me deixa tranquilo? Ele me deixa tranquilo, meu amigo, que a gente está todo mundo no mesmo nível. Eu não sei se vocês conhecem, se o Dani conhece, ou tem alguém que amanhã faria uma prova dessa. Eu não conheço ninguém que nesse momento, amanhã, faria uma prova dessa. Então, vai todo mundo começar do zero em matérias como essas, que não são matérias tão complicadas. Outra coisa que eu acho muito positiva é que a gente não tem matérias assim, por exemplo, não tem uma matéria de exatas, não tem matéria de contabilidade, matérias que envolvem ali a construção de um conhecimento. São matérias mais de leitura, são matérias mais dinâmicas, eu diria que algumas delas é até mais gostosas de estudar, né, e menos sofridas de estudar do que pegar algumas outras coisas que envolvem propriamente um aprendizado. Então, nesse cenário todo, eu também avalio que isso é uma coisa positiva. O que me preocuparia mais de grave, né, que eu acho que o Dani falou, por exemplo, num contexto realmente de 70 questões, se essa prova viesse com o perfil do fisco, gente,
ia ficar muito complicado para a gente. Para quem veio mesmo daquele foco ST, que gosta da carreira, que ama a carreira, que pegou o trabalho, que investiu em curso de direito do trabalho, que gosta de NR, né? Ia ficar muito difícil, né? Se fosse com 200 questões, ainda dá para brigar, vamos compensar o que eu não sei de contabilidade no trabalho, NR, mas não é o caso, né? Então, 70 questões seria problemático. Então, não tem ninguém partindo muito à frente. Quem veio fazendo ali o geral que estava sendo posto, assim, tá na briga, e eu acho importante, sim, eu vou falar isso para os meus alunos, a gente tentar se organizar na medida do possível. Lógico que vai ter realidades diferentes, pessoas com dinâmicas diferentes, e quem tem dinâmica diferente vai ter que fazer aposta, e faz parte de ser concurseiro ter coragem para fazer apostas e saber apostar, mas eu acho que quem tem condição, gente, de realmente mergulhar de cabeça, Matheus, buscaria cobrir todo o edital. Vamos lá, Dani, Laporte. Vai falar, Daniel. Os dois, não, fala, na hora que vai falar, os dois vão junto. Vamos lá. O mais velho primeiro, pode ir, Daniel. Ah, e nesse caso é você. Vamos lá, vai lá então, Dani. Vai lá. Eu estava vendo aqui a parte de conhecimentos básicos, e aí eu me filio ao que Matheus falou. Provavelmente uma grande parte dos alunos não tem uma experiência vasta em políticas públicas, em desafios do Estado, ética e integridade, administração pública federal, finanças públicas, diversidade e inclusão. É lógico que você aí já vê uma grande transversalidade entre essas disciplinas, porque aí a gente vai estar falando de direitos humanos, a gente vai estar falando de constitucional, a gente vai estar falando de administrativo, a gente vai estar falando de administração pública. Não sei se foi aqui ou foi no Instagram, mas, pelo que eu entendi, a gente pode ter uma cobrança na discursiva dessas matérias. Então, o que eventualmente pode ser uma estratégia viável para uma fase objetiva, vamos supor, trabalho e SST tem peso 3. Eu vou estudar majoritariamente isso. Beleza, é uma estratégia para uma fase objetiva. Só que se a discursiva vier cobrando, eventualmente, conteúdos mais vinculados, por exemplo, à diversidade, menos técnicos para o FT e mais abertos para aquilo que eu trouxe no início, de um conhecimento de mundo, um conhecimento que pode ser bem trabalhado por alguém que escreva bem. Então, eventualmente, quem vem de uma história... Eu conheço pessoas que prestaram o meu concurso e conheço pessoas que prestaram o concurso anterior ao meu e ainda estão na batalha. Essas pessoas necessariamente não têm uma vantagem. E aí onde isso é bom e é ruim. É bom para quem eventualmente se sinta incapaz em determinadas matérias, e é ruim para quem já se acha pronto nessas discussões. Eu acredito que a maior parte dos candidatos não está pronta nessas discussões. Quando foi no Instagram que falaram isso das NRs, cara, só de não ter NR10, NR13, eu já acho uma grande vantagem, tá? Mas aí a gente tem 31, que é todas as NRs juntas. A NR31 vai ter tudo, basicamente. E a 4 não vai ter a 5, não vai ter a 6, não vai ter a 9, mas a 31 vai fazer referência à EPI, vai fazer referência à CIPA, vai fazer referência aos riscos do que era o PPRA. Então, eventualmente, uma boa base feita previamente vai fazer diferença aqui nessas disciplinas. E raciocínio lógico, que era um temor quase que mortal de grande parte dos candidatos de carreira jurídica. Tem pessoas que perderam no MPT, na magistratura, em TRTs, que queriam fazer FT, pelo menos o RLM ele já sai de cena e já não são pontos que o cara perde de cara. Porque tem pessoas que fazem estratégias quase que suicidas, dizer, não vou estudar determinado
assunto. E já passo a palavra para você, Laporte, mas só registrando aqui que são 144 pessoas no meu Instagram e 438 pessoas aqui, o que totaliza 582 pessoas nos vendo nessa live, da qual eu, pelo menos, não fiz nenhuma divulgação, só fui nos grupos e aqui nem no Instagram eu fiz. Mas agora é com você. Valeu, Daniel. O que Matheus falou antes, em relação a cobrir todo o edital, e você também puxou esse gancho, eu acho essencial também. Quando a gente olha aqui os eixos temáticos, o eixo temático 5, né, direito de trabalho, e aí, novamente, isso aqui é a cara do meu edital de 2003, né? Quando eu falo assim, o que veio de segurança e saúde do trabalho no edital de 2003 foi um ponto lá no meu edital de 2003. Agora, eu acho, Matheus, que no meu caso veio só assim, normas regulamentadoras, viu? Eu acho que ele não pensou, não. Procurei aqui para ver se achava. Ele botava só assim, normas regulamentadoras. Então, foi pior, porque aqui ele indica, né, cara? Então, assim, 18, 1, 7, 9, são todas normas super relevantes para o dia a dia de atuação da inspeção do trabalho. Então, são normas regulamentadoras que serão utilizadas no dia a dia da fiscalização, né? Então, 12, 18, NR3, a 31, que é do rural, que é gigante, né? Como Daniel acabou de falar, abarca todas. Talvez aí a única norma que entrou por fora, eu diria assim, que nos meus orientandos eu não colocava como uma das normas principais para estudar, foi a 29, a do portuário. Eu costumava colocar ela num mudo, né? Voltei. Então, a 29 eu colocava no segundo nível de importância. Mas eu acho que, tirando isso, essa parte do eixo temático 5 de direito de trabalho, eu acho que tá bom, tá bem balanceado, toca pontos principais, traz um ponto que hoje eu diria que é problemático, que é o trabalho esportivo, porque a gente tem duas normas convivendo, né, a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, e a situação está longe de estar pacificada, o que é que está em vigor, o que é que não vale, mas, enfim, tá bem distribuído na disciplina de Direito do Trabalho. Eu, sinceramente, acho assim, que o eixo temático 5, vamos chamar assim, né, de eixo temático, é o menos problemático, para quem vem se preparando para o FT. Talvez na ordem seja o 5 mais tranquilo, depois 4, e aí depois vem o 3, o 2 e o 1, eles estão... Daniel tem bastante... Daniel e Matheus, né, são do concurso 2013, tem bastante experiência aí nessa parte desse temático 1, né, análise de SWOT, PMBOK, MMP, sei lá. Isso veio pesado, né, no edital de 2013, né. Eu realmente tenho até uma pós em políticas públicas, a gente vê isso um pouco de longe, mas definitivamente não é minha praia. Thiago, ficou mudo de novo, viu? Acho que ele tinha ficado mudo, Thiago. Tá. Você concluiu? Então, vou só fechar. Essas disciplinas, eu acho que elas vão fazer diferença, cara. Assim, vai ser a cereja do bolo aí dos aprovados. Então, cobrir todo o edital seria minha prioridade se eu tivesse me preparando para esse concurso, né? E alguém já perguntou aí, não vou fazer não, tá? Vamos lá, uma pergunta que já tem me feito e já fica aí o recado. Eu não tenho ainda fontes de sugestão de bibliografia para psicologia do trabalho e sociologia do trabalho, tá? Eu fui tão surpreendido como todos vocês. Então é evidente que a sociologia até poderia supor alguma coisa, mas a psicologia, eu já li alguma coisa no mestrado, mas assim, não acho que tem perfil de concurso, nem vou dizer o que foi que eu li, sob pena das pessoas irem comprar esse negócio amanhã. Mas a gente tem que ter calma para avaliar, né? Sobre calma para avaliar, são 675 vagas na ampla, 45 para PCDs e 180 para negros, né?
imaginem quantos dias a gente não perdeu falando sobre vaga para trans, vaga para índio, 66% de vagas, de cotas, e a gente, na realidade, não está tendo isso, né? E eu acabei de ler aqui no edital que são 10 vezes o número de vagas para terem a discursiva corrigida. Então, a gente está falando aí de, se eu não li errado, né, 9 mil discursivas sendo corrigidas. O item 7.1.2.1. Então, provavelmente, uma série de pessoas que... Quem tiver curiosidade, vai lá no Instagram, a pessoa falou o autor. Não fui eu que falei, tá? Lá na minha live do Instagram, a pessoa falou o autor, mas eu não endosso porque eu não acho que tem cara de concurso isso. Inclusive, eu não tenho ciência se dá certo para concurso. Mas a gente está falando aí de 9 mil discursivas sendo corrigidas, né? Eventualmente, uma pessoa que às vezes nem pensa em fazer uma prova discursiva, uma preparação séria para a discursiva e consegue eventualmente passar, isso vai ser muito importante para os cotistas, né? Por exemplo, os cotistas negros vão ser quase que o dobro daqueles que foram aprovados no meu concurso, né? Eu e o Matheus foram 90 e poucos, e só eles são 180. Então é bem provável que desses 180 avancem algumas pessoas que não imaginavam que iriam ter a discursiva corrigida. Então, desde já considerar também a discursiva como sendo uma realidade concreta, eu acho um caminho adequado. Matheus, você ia falar alguma coisa e me interromper? Eu queria aproveitar o gancho, né? Falar duas coisas. Primeiro que o pessoal tá falando, não vai ter português, gente. 10% da sua nota é português, tá? Para quem não viu ainda, a correção da discursiva ela vai valer 50% dos pontos vai ser o conteúdo e 50% vai ser correção de gramática e ortografia, certo? Então, isso já estava acontecendo em outras provas de concurso, já aconteceu, né, no final de 2023. Então, assim, não é que não tem português, a gente tem uma cobrança específica de português e aí vai ser avaliada a capacidade, né, do aluno de produzir um texto, mas não só de responder uma questão, que não é só o conteúdo, mas de avaliar a parte de gramática e de ortografia, né, lá na sua discursiva, certo? Então é importante a gente ficar atento a isso também, do pessoal que está falando que não tem português na prova, porque tem português sim, não vai ser uma cobrança tradicional, mas vai ser avaliado em relação a isso. Matheus, desculpa te cortar, amigo, só para pegar esse gancho rapidinho, talvez, na minha opinião, é até mais pesado do que você tivesse questões objetivas de português. Porque quando você está numa questão objetiva, você lê, você pode até, talvez, lembrar de alguma coisa, do que você já estudou e tudo. Agora, quando você tem que escrever, você não tem esse padrão neural de lembrança. Você tem que realmente saber colocar na ponta do papel. Então, para algumas pessoas, pode ser até mais difícil do que responder questões objetivas de português, né? Pode sim. E o segundo gancho, que o Daniel falou, que eu acho que é uma coisa muito importante, vai ser a gente levar um baque e amanhã vai todo mundo acordar de manhã, né? E o que é que eu faço, né? Primeira coisa, não se afobe, né? Não tenha afobação. Eu acho que a pior coisa nesse momento é você querer pegar aquilo que é muito novo e muito diferente. Eu já vou atrás disso. Cara, a pior coisa que você pode fazer. Você tem ali uma série de conhecimentos que já são consolidados em termos de preparação para concurso, que você vai encontrar nos grandes cursos, no Estratégia, no GRAN e outros materiais, que são consolidados, por exemplo, o roteiro, o eixo temático 1, né, que é a parte que está como gestão, mas que você vê que é administração geral e pública, na verdade, né? Só o nome, botaram gestão governamental, mas é administração geral e pública, né, a maior parte dos tópicos, né? A gente já tem material bastante consolidado em relação a isso. O curso de políticas públicas também, a gente já tem material também específico dessa matéria. O cara, não, amanhã eu já quero começar a estudar a psicossociologia do contrato de trabalho. Não inventa, né? Tenha paciência, porque você tem gente especialista nisso, que vai debater, que vai conversar, o pessoal vai produzir material, só que isso vai levar um certo tempo, né? Então, não tem afobação, não vá pegar esse edital e sair marcando o que é mais estranho e querer começar a estudar o mais estranho amanhã. Por favor, você vai cometer um erro. Se a gente tem coisa consolidada aí, tem material bom para trabalhar, tem coisas, por exemplo, como as próprias NRs aí para gente pegar, direito do trabalho, né? Todo mundo tem material bom. Vamos começar pelo certo, né? Vamos começar pelo que é certo. Então, não cometa esse erro de querer se cobrir, né, em relação àquilo que é mais estranho, que chama mais atenção do edital. Como foi falado, pode ser um diferencial? Pode, mas você não vai ganhar essa diferença nos próximos 5 dias, certo? Nos próximos 10 dias. Espera o debate. Vai ter muita gente especialista nisso, gente, debatendo,
pensando no melhor caminho, produzindo material, produzindo conteúdo, e aí você vai dar conta disso aí quando isso já estiver um pouco mais consolidado e mais feito. Que atirar no escuro é a pior coisa que você pode fazer agora. Eu, se fosse começar a estudar por esse edital amanhã, eu começaria pegando a parte inicial aí dos conhecimentos básicos, que tá solta, e tentando organizar isso pelo menos numa ordem, né? Eu comecei a fazer um edital verticalizado com a minha cara, né? Que eu faria. E aí eu eu começaria a organizar isso por esse caminho. O que é que daquilo ali está na Constituição, o que é que aquilo ali está na legislação espaço, e começa a organizar de forma que pelo menos os conteúdos fiquem dentro de grades mais específicas. E como muitos, como o Laporte falou, não viram NR 24, NR 37, em 37 a maior parte não deve ter visto, e NR 29, eu iria para essas NRs, porque as três somadas, 24 não é tão grande não, mas 31, 37 e 29 elas são grandes, só essas três aí devem dar o tamanho da Constituição. Então, provavelmente a pessoa teria bastante conteúdo para estudar e assim, sem trauma, sem crise, e dá tempo ao tempo para que quem produz material de qualidade saia no mercado. Detalhe, que para a matéria de auditoria em 2013, eu estudei por apostilas que eu encontrei no Google. Então, eu fiz uma escolha de pegar mais as matérias jurídicas e menos essas matérias que eu reputava, às vezes, menos relevantes. E aí, do meio para o final, eu achei uma apostila bem bacana e estudei por ela. Então, às vezes, de uma pesquisa do Google, você encontra coisas que podem lhe ajudar e talvez, com o tempo, a gente possa ver essas possibilidades. Para quem tem curiosidade, convém, no seu tempo livre, fazer essa pesquisa. Mas de ontem para hoje, ou de hoje para amanhã, não deveria mudar muita coisa o estudo. Deveria só direcionar um pouco mais esse foco e partir para essa abordagem. Detalhe que a temida administração geral, ela está lá no eixo 1, né? Ela está no eixo 1, no eixo temático 1, né? Então, quando você tem lá, por exemplo, matriz SWOT, isso é chatinho pra cacete, porque a banca pode cobrar basicamente o que ela quiser, né? E é o que Laporte falou do nosso concurso, que inclusive foi objeto de cobrança na prova discursível. A gente foi cobrado na discursível sobre gestão de projetos. Então, às vezes, gastar um tempinho com isso pode ser útil também, porque aí você tem gestão de pessoas, que é amplo pra cacete, você tem gestão de processos, que vai chegando já aí mais ou menos na parte do PMBOK, gestão de riscos, governo eletrônico, que é uma matéria da qual eu sou zero conhecimento, inovação na gestão pública, por exemplo, só esse tópico aí, ele pode ser um concurso por si só, né? É como o Matheus falou aí, se viessem normas regulamentadoras na cobrança, cabe tudo. Então, caberia tudo em inovação na gestão pública. Caberia uma pergunta sobre cripto na inovação da gestão pública? Sim. Por que não pagar os impostos com cripto? Então, assim, tem que ter cuidado nessas análises, mas tem muita coisa interessante que pode ser trabalhada e que pode ser objeto de curiosidade do aluno nas horas vagas. Respondendo a pergunta de Duda aqui, Duda, eu estou falando de um concurso de 11 anos atrás, tá? Não assuma o risco de seguir essa dica de 11 anos atrás. Era uma apostila da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se eles produzem ainda esse conteúdo. Era uma apostila boa, umas 120 páginas, era auditoria pública e tal. Mas isso tem 11 anos, né? Então, assuma o risco dessa decisão. Mas provavelmente você vai encontrar em TCEs, em TCUs, você vai encontrar manuais, você vai encontrar coisas dessa natureza que podem servir, entendeu? Eu digo isso que às vezes a pessoa acha, não, eu tenho que ter o melhor curso de fulano, eu tenho que ter o melhor manual de ciclano, eu tenho que assistir a videoaula de não sei quem. E às vezes você até poderia ter ou deveria ter, mas só que não dá tempo, né? São escolhas, como o Matheus falou, e eu também trouxe aqui. Você faz uma escolha e eventualmente essa escolha se prova certa ou errada. Eu fui pelo manual da controladoria, não porque eu não tivesse outro material para estudar, mas é porque eu não tinha tanto tempo, né? Então era 120 páginas, era CGE-MG, mas aí provavelmente deve existir coisas novas. Usuário desconhecido falou que não pode não cair em NR15,
Mas você vai ter, né, periculosidade e insalubridade nas outras NR, né? Então tem cuidado. Dani, eu vou aproveitar esse gancho e vou perguntar para vocês, porque eu vi que o chat perguntou muito sobre isso, né? Vocês estudariam NRs fora daquelas que estão expressas no edital? Porque nós temos essas que vocês falaram, aquelas que estão específicas. Mas, por exemplo, se você vê o tema dentro de trabalho, o SST, que está ali, adicionais de periculosidade e insalubridade, vocês estudariam as NRs 15 e 16? Eu achei essa pergunta fantástica. Não foi só sobre isso, mas falou da NR dos EPIs, enfim. Né? Vocês acham que vale a pena incluir outras NRs ou vocês ficariam apenas ali nas que estão expressas no edital? Porque pode até gerar depois, uma discussão para anulação de questão, enfim, mas nós não vamos entrar nesse ponto agora. Agora é para estudo. Vocês acham que vale a pena? Cara, as NRs 15 e 16, retirando os anexos, que foi um recorte interessante que eu fiz para o meu estudo e fiz lá no Revisão Otimizada, retirando esses anexos, a NR se torna bem menor, né? Então eu faria essa leitura. Eu não acho que compensa não fazer. Mas assim, se a gente estiver falando de um assunto muito amplo, que vai consumir muito tempo do aluno, aí vale essa análise de custo-benefício. Essa é uma pergunta, por exemplo, que as pessoas podem colocar na caixinha de um de nós, que a gente pode fazer um debate amplíssimo, porque vai ter gente dizendo que sim, gente dizendo que não, ou lá quando a gente tem lá no Telegram, pode levantar essa discussão lá, mas em regra, se não consta no edital e você quer dar uma passada, que seja uma passada superficial, né? Então não adianta você pegar, por exemplo, a norma completa ou um PDF da norma completa, ou uma videoaula da norma completa e esgotar, tá? O colega aqui no Instagram, e graças a Deus só aumenta a audiência no Instagram, disse aqui que cai ergonomia, periculosidade e insalubridade de forma literal, tá? Então essas três temáticas, elas abarcam perguntas de NR15, NR16 e 17, tá? Então, Justamente por isso que foi minha pergunta, porque não vem expresso, né, as NRs, não estão expressas. Mas se eles quiserem perguntar sobre isso... Ah, tá bom, lá veio conceito de insalubridade e periculosidade. Tudo bem, talvez eles querem cobrar outra coisa, mas se eles forem lá em direito do trabalho, dentro, por exemplo, de adicionais, que está no edital, ou remuneração e salário, entra insalubridade e periculosidade. E aí eles podem cobrar, na minha visão, a 15 e a 16, por exemplo, 17. Então, assim, é algo, né? Eu concordo plenamente. Oi, diga, amigo. Não, só olhando aqui o edital, esse aqui eu não tinha visto ainda. A gente tem no eixo temático 4, não está no 5, né? O tópico 2.8 é cuidados e protocolos com respeito ao trabalho em espaços confinados. Né? Não está falando 35, né? Mas não é na NR, e está no eixo 4, né? Enfim, a gente vai ter que ter cuidado com essas questões, né? A gente tem que observar bastante isso. Apesar de achar de que, ainda mais um concurso desse porte, eu acho um risco, né? Se for uma referência direta ao conteúdo da norma, né? Ainda mais que, se você tivesse o conteúdo normas, né, para você judicializar isso, cara, é muito fácil, né? Porque você fez uma opção no edital de dizer explicitamente quais seriam as normas cobradas, né? Então, enfim, eu acho que é um assunto polêmico e que vai render bastante debate ainda. Né? E eu vou jogar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Porque se vocês observarem lá no eixo 5, eles falam de convenções internacionais da OIT. E eles não citam nenhuma. Nenhuma. Então, e aí, professor, eu leio todas? É claro que não, né? Então, eu iria... É diferente das NRs, tá, pessoal? NR a gente tem algumas expressas. Convenções internacionais nós não temos. Eles só colocaram o tópico e deram algumas especificações, mas não falaram quais. Eu iria para as core obligations, né? Para as principais da OIT, que tratam de trabalho escravo, meio ambiente, trabalho infantil, né? Eu iria para essas principais. Igual o Dani disse, numa leitura um pouco mais superficial, um pouco mais, digamos, rápida, porque tanto as normas não são tão extensas, boa parte dessas principais, né? Então eu também iria. Agora, NRs, para mim, pode dar um BO muito pesado para a banca, porque vão ter vários candidatas, consequentemente mais recursos, caso eles possam cobrar algo fora, mais complicação para a prova. Agora,
é o que a gente estava falando, né? Passar por todo o edital. Vale a pena, será, deixar de ler ali, tirando, claro, né, pessoal, os anexos que são gigantescos, da 15, 16, por exemplo? Será que não vale a pena uma Breno, leitura, né, Dani? Diga, Matheus. só mais uma coisa, eu acho que é importante de pontuar isso também, né? A CES Gran Rio, vamos falar da banca, que a gente não falou ainda, né? A CES Gran Sim, Rio, ela tem um histórico de não se envolver em polêmicas, tá? Ela é justamente. muito conservadora ali na execução das provas dela. Não é perfil da CES Gran Rio trabalhar com pegadinha, querer iludir o aluno e, aparentemente, né, por todo o discurso da ministra do MGI, dos responsáveis do CNU, também não é isso que se espera do CNU, né? Então, é, enfim, acho que o cenário, a banca tem um histórico que tende a não correr esse tipo de risco, né? Agora, Matheus, falando em risco, cara, eu estudaria essas NRs que são tangenciadas pelo edital. O Daniel já falou, 15, 16, 17. Eu estou vendo aqui tem a ficha de informações sobre produtos químicos, salvo engano, NR 26. Não é um NR grande, eu daria uma lida também. Não, Thiago, eu acho assim que envolve, inclusive assim, a forma, e o Dani estava falando exatamente disso, né? A forma como você vai passar por aquilo. Né? Por exemplo, ali eu vou pegar os anexos e tal e decorar anexo, isso é improvável. Agora você, por exemplo, pegar um NR17, A15, e você entender os conceitos principais, qual é a definição de insalubridade, de risco, de perigo e tal, aí é outra questão, tá? Aí é outra questão. É quase como se eu estivesse utilizando a ANR como um material para ver esse tópico. Vocês entendem a diferença? É metodologia. Outra coisa não, vou decorar ANR, decorar tópicos e tal, e a gente tem ANR que você vai ter a 18, gente, tem coisa pra caramba para decorar mesmo, para decorar, e eles vão ter toda a oportunidade de cobrar. Então, assim, eu acho que tem uma tendência de cobrar essas coisas de uma forma mais teórica, mais conceitual, mas as NS também trazem isso, né? As NS também trazem isso. Agora, eu acho que a forma de estudar, você não vai pegar e agora eu vou decorar os anexos da UNR que não está nem citado no edital. Eu não faria isso. Usar NR como doutrina, vamos colocar assim, né? Usaria NR como doutrina. Boa. Beleza. Pois é, Felipe trouxe aqui NR18, NR7, NR9, NR12. Eu estou entendendo aqui que as NRs elas estão divididas como o SESC dividiu, né? Em 2013, elas estão em legislação do trabalho e em segurança e saúde. Acho que foi isso que o SESC fez. Porque no eixo temático 5 tem NR e no eixo temático 4 tem NR. Então, por exemplo, o colega falou NR18, ela vai estar no eixo temático 5, direito do trabalho. E quando você vai para aspectos concretos de saúde e segurança no trabalho, que é como o Laporte falou, você vai ter todo o resto aí. Então, você vai ter aí, por exemplo, assédio moral organizacional. A CIPA, desde o ano passado, eu acredito, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, não poderíamos ter uma pergunta sobre CIPA, sobre a possibilidade de estar aqui nesse ponto assédio? Sim. Aí, os mais afoitos já perguntaram aqui no Instagram. Eu digo afoito só para tirar uma ondinha. Mas o cara perguntou aqui, o edital pode ser retificado? Peraí, né, bicho? O edital demorou 10 anos, 6 meses e 13 dias para sair. Já vai ser retificado? Tudo pode. Mas, assim, é com isso que a gente vai ter que trabalhar, né? Não sei nem mais quem foi que perguntou, mas é com isso que a gente vai ter que trabalhar. Eventualmente pode ter uma retificação, mas eles vão mudar tudo? Provavelmente não. Eles vão colocar organizadamente? Também não. Então, assim, tem que ter esse olho clínico, porque eventualmente a gente pode estar vendo determinado conteúdo em uma área e outro em outra, e eles estarem quase que vizinhos, topograficamente, quando a gente for falar da sua leitura. Deixa eu só retomar um ponto também que o Breno falou, quando o Breno falou das convenções, Breno, além das convenções fundamentais da OIT, eu incluiria cara, que é a Convenção 81 da OIT, que eu digo que é a Bíblia do Autor Fiscal do Trabalho. E não veio no edital, se eu não estiver enganado, acho que é o primeiro edital desde 2003 que não traz expressamente a Convenção 81 da OIT, né?
O edital trata expressamente da Lei 10.593 e do RIT, né, que é o Regulamento da Inspeção do Trabalho, Decreto 4552/2002, mas não trata da Convenção 81 da OIT. Se eu estivesse fazendo esse concurso, eu estudaria a Convenção 81 da OIT, além das convenções fundamentais. Então, eu vou acrescentar mais uma, então, Thiago. Vou aumentar um pouquinho as core obligations, porque ali, se eu não me engano, tá em psicologia e sociologia, nós temos o assédio moral organizacional. Trata de assédio. Eu colocaria a 190, que é a mais nova que nós temos hoje. E aquele conceito que pode ter um ato individual caracterizando um assédio organizacional, meu amigo, isso aí você separa realmente, né? Quem falou, não, eu vou pegar a CNR para ler, desculpa, essa convenção para ler, né, e tudo. Assim, é aquilo que nós estamos falando. O principal seriam as core obligations e a que o Thiago disse. Vamos colocar aqui a 29, 105, 110, 111, 138, 182, a 155, 161, 187 e agora a 190. Eu colocaria aí, juntamente com a que o Thiago colocou, 81 e 190, porque é um assunto que está em voga. Hoje se conversa muito, não só em âmbito administrativo, tá, pessoal? Mas dentro da Justiça do Trabalho como um todo, do Ministério Público do Trabalho, é uma discussão muito intensa, que está em voga para todos os lados, repito, não só no setor, digamos assim, na área administrativa, mas na área executiva. Então, eu colocaria também essa questão da 190. Mas, vou repetir, de novo, desculpem aqui pelo pleonasmo, mas é necessário. Eu focaria nas core obligations e na 81, porque a 81 é mais cara do concurso da AFT e de todos os outros aqui, do aspecto de saúde do servidor, né, do que a 190. Mas, pelo tamanho da convenção, eu não deixaria de dar uma passada nela também não, na 190. Beleza? Amigos, um assunto interessante aqui, né? Matheus tocou e eu quero só retornar para a opinião de vocês. Com a Sesgran Rio, é muito difícil, eu sei que é muito difícil a gente ter uma opinião muito concreta formada sobre isso, mas eu já fui questionado desde a publicação do edital aqui no Instagram algumas vezes. Vocês imaginam uma prova de nível médio para difícil, médio para fácil, nível mais complicado? Eu sei que é uma pergunta, eu vou colocar vocês numa sinuca de bico, mas é importante passarmos por isso. A minha opinião é uma prova de nível mediano. Mediano. Eu acho que a banca, igual o Matheus disse, né, vai primar pelo seu caráter conservador, né, Dani? Nós até falamos disso numa live, né, específica nossa. Ela não vai ficar colocando, digamos, né, muitos peguinhas. Eu acho que ela não vai trocar, Matheus, um deverá por um poderá. Nós estamos treinando nossos alunos para isso, para chegar no pior cenário possível. Mas eu vejo ali a prova de nível mediano. Não acredito que seja uma prova que nós tenhamos mais questões muito difíceis do que médias, não. Mas eu acredito em questões difíceis na prova numa certa proporção. Mais questões medianas. Tá? Essa é a minha opinião. Eu queria ouvir a de vocês aí. Bom, historicamente, a prova ela não tem uma tendência de ter questões muito complexas, tá? Mas o mais provável é a gente ver uma distribuição bem equitativa entre os pontos. Então, provavelmente, você vai ter aí, digamos, 50 macro assuntos, a banca vai cobrar 1 ou 2 pontos de cada. Então, se o professor Railton, lá do Gran Curso, me mandou aqui no meu privado uma lista com todas as NRs que estão no edital. É provável que uma parte delas seja cobrada. Então, é provável uma distribuição entre elas, de forma que fique bem lateralizado e pouco aprofundado. Cobrou NR, vai ser provavelmente como o último simulado que eu fiz, que está lá no nosso grupo de simulados, e o que Miró e Charles têm feito. Literalidade de NR, cobrando uma ou outra diferença, divergência. Vai cobrar tudo do NR? Provavelmente não. E aí onde eu acho que a cobrança ela não é tão aprofundada. Ela é espalhada, ela é mais lateral do que vertical. Eu acho que o perfil da prova FT, se for ser mantido por essa nova banca, deve ser algo assim. Lógico, você pode ter um aprofundamento maior em trabalho, você pode ter um aprofundamento maior em direitos humanos, mas provavelmente você vai ter um conteúdo bem mais lateralizado do que um conteúdo bem mais verticalizado. Eu concordo. E sobre o aprofundamento, até esse aprofundamento em trabalho e até na parte das NRs, eu acho
um pouco mais improvável, que a gente tem que lembrar, gente, que a gente vai ter 10 questões, tá? Do eixo temático 5, que é o eixo direito do trabalho, e vamos ter 10 questões do eixo temático 4, de segurança e saúde do trabalho. Lembrando que os médicos, os psicólogos vão fazer essas mesmas 10 questões de direito do trabalho, certo? É bom a gente lembrar disso, certo? É a mesma prova, tá, pessoal? Então, vamos pensar nisso. É uma prova que está sendo desenhada para médicos e psicólogos responderem também, tá? Lógico, para eles, o peso vai ser diferente, né? O peso de direito do trabalho para o médico vai ser 1, para a gente é 3. É diferente. Mas as questões serão as mesmas. Eu acho que reforça essa leitura do Dani mesmo aí de uma coisa mais pela lateralidade mesmo, certo? Eu acho que só para fazer um comparativo aqui, Matheus, o que você e o Dani falaram agora, eu nunca esqueço quando eu estava estudando para o Ministério Público do Trabalho, eu tive um professor, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele fez um comparativo que se aplica aqui, eu vou ser específico para a prova objetiva. Nós temos um oceano de extensão, mais uma piscina infantil de profundidade. É diferente em outras provas que nós temos um oceano de extensão e um oceano de profundidade. Eu acho que isso não vai se aplicar à nossa prova. Não vai. Então a gente tem que ir com essa cabeça, que de fato é um edital bom, né? Tem um tamanho bom, não chega a ser um oceano, digamos assim, né? Mas é de um tamanho bom, mas com uma profundidade menor. Então eu acho que é essa visão que eu tenho também da prova, né? Uma cobrança mediana, mas também com temas mais esparsos. E eu vi uma pergunta aqui, antes de passar para você, Thiagão, só uma coisa aqui. Será somente uma questão discursiva? Se eu não me engano, eu tenho que retornar ali. Nós temos 2 quadros que colocam uma questão discursiva, né? Se eu não me engano, não sei se os colegas podem confirmar, não estou com acesso aqui ao edital agora, mas tinha um quadro lá com algumas proporções e era uma questão. Mas eu vou confirmar e até o final aqui eu passo para vocês, tá? Vai lá, Thiago. Breno, eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu esqueci. Então, enquanto eu lembro, deve ser a idade. Amigo, desculpa. Falou que eu sou mais velho. Mas era do nível que você imagina. Beleza. Valeu. Então, eu tinha aluno que estava se preparando e disse assim, Laporte, eu fiz questão da FCC, da VUNESP e esqueci qual foi a outra banca que ele disse. E aí ele disse assim, e aí faço da FGV, faço do Sebrasp. Eu brinquei assim, eu disse, cara, de direito de trabalho você tem que fazer até da NASA. Porque, assim, você tem que saber tudo de direito de trabalho. Então, você não pode ser pego de surpresa numa prova dessa. E a gente vai ter, de fato, 10 questões. 10 questões do eixo 5, 10 questões do eixo 4, etc. Mas você pode pegar uma questão e ter inciso primeiro, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, né? Aí 1 e 3 estão corretos, 2 e 4 estão errados, não sei o que. Então, assim, dá para você complicar, né? Tá um edital enxuto na parte de trabalho? Tá. Mas dá para complicar, dá para aprofundar. Eu preferiria não correr risco. Claro que tudo é custo de oportunidade. Então, você abre mão de uma coisa para fazer outra. Mas, principalmente nessas, que tem peso 3, salvo engano, né? Peso 3, a gente está se acostumando e tal, né? São os eixos temáticos 4 e 5. Eu me prepararia para uma prova da NASA. Eu, assim, não admitiria perder nenhuma questão desses eixos temáticos 4 e 5. Seria all-in mesmo. Eu me prepararia para o pior cenário possível. Isso, Na exatamente. minha visão. Porque se a prova vier no nível de um pior cenário possível, você vai conseguir fazer a prova. Você não vai se surpreender. Vai ter dificuldade? Talvez tenha. Mas se vier num cenário mais ou menos, mediano, como a gente está falando, vocês vão ficar felizes. Vai dar até um ânimo a mais, né? Para fazer a prova. Porque prova não é só conhecimento. Prova é saber fazer a prova. Por isso que eu acho que vocês têm que fazer simulados, pessoal. Independente se vocês vão criar o de vocês, vão comprar de algum curso, enfim.
treinem bastante, porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não sabe aplicar na hora da prova. E lembrando, vocês vão passar por questões objetivas, que é um tipo de estudo, e vocês vão passar por questões discursivas, que é outro tipo de estudo, outro tipo de treino. Então, vocês devem se preparar para o pior cenário possível, e concordo plenamente com o Thiago, tem que saber tudo, trabalho e SST, tem que saber, gente, não adianta. São os dois eixos com maior peso, né? Não vou falar que é obrigação saber tudo, que aí é forçar realmente, mas vocês têm que saber a maioria das coisas, sabe? E se preparando sempre para o pior cenário possível, porque aí vai chegar na prova, eu imagino que não venha, espero que não venha o pior cenário possível, mas se vier, vocês vão estar preparados, sabendo resolver a prova. Beleza? É isso, Breno. E eu acho, eu tô batendo nessa tecla, né? Acho que a gente vai precisar ainda ler e reler bastante esse edital, mas ele ainda me passa realmente a impressão que não é um edital muito extenso. Né? Não é, gente. Assim, se a gente for comparar com outros editais, inclusive com os últimos de FT, né, eu acho que ele é consideravelmente menor, e a gente tem o prazo entre edital e prova consideravelmente maior, né? Muito maior. A prova é 5 de maio. Então, isso eu acho que reforça realmente essa... Eu estou bem confiante, sabe, gente? Estou bem confiante porque eu acho que dá para a gente fazer um trabalho muito bem feito, né, nos próximos 4 meses. Acho que não tem nenhuma grande armadilha, né? Eu queria pontuar uma coisa que não foi falada ainda, né? Porque quando a gente pega o edital, a gente quer falar dos problemas, todo mundo se desespera, mas isso aqui era uma coisa que era para a gente estar comemorando imensamente, né? Principalmente uns alunos que eu tenho aí, o pessoal mais novinho, né? Mas, por exemplo, eu estava todo mundo na expectativa sobre a avaliação de títulos, né? E não veio a avaliação de títulos para a FT, tá, gente? Então é importante destacar isso. E em alguns cargos, eu sei que está na FUNAI e para o EPPG também, eu acho que tem outros, mas esse aqui eu lembro de cabeça aqui, eles estavam contando, inclusive, a experiência profissional e valendo até 10 pontos, certo? Até 10 pontos. Então, assim, algo que pode, num cenário como esse, revolucionaria totalmente, né, o contexto. A gente não vai ter isso, né? Não sei o que motivou essa decisão. Acho que foi uma decisão para quem é concurseiro, né? Concurseiro, não profissional, né, da área, mas eu tenho certeza que desses que estão aqui, os 500 e pouco, a maioria são concurseiros, né? Como eu fui também. Foi uma decisão boa, né? Que eu acho que deve ser comemorada, né? E para quem está vindo aí dessa bagagem mesmo do mundo dos concursos, né, gente? Então é importante a gente pontuar isso. Não vamos ter prova de título e não vamos ter contagem de experiência profissional como pontos, né? E esse foi um grande problema de muitas pessoas em achar que durante vários momentos existiria a cobrança de prova de títulos, pessoas que não tinham títulos temendo isso, pessoas querendo se inscrever em pós-graduação para ganhar o título, para concorrer. Imagina se a pessoa tivesse pago uma pós-graduação e eventualmente até iniciado esse estudo, não teria feito nenhum sentido. Então, assim, é mais uma daquelas que fica a lição, dar ao problema a dimensão exata que ele tem, né? Sob pena de lá na frente você fazer uma decisão bizarra e arcar com as consequências disso. Vamos responder algumas perguntas? Bora lá. Escolham uma aí, Breno, depois Laporte, depois eu. Vamos lá, vou voltar no chat aqui então. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, enquanto você procura, eu vou dizer aqui, estão perguntando se a gente vai falar sobre o curso. É um curso de discursiva, tem links específicos, para a gente não divulgar o link aqui que a gente divulgou previamente para as nossas bases. Você peça ou a Matheus, ou a Laporte, ou a Breno, ou a mim, o link. 80 vagas para... 80 vagas, não é isso? Para correção, 150 para ouvintes, com uma condição interessante de preço, menor que a concorrência. E para ouvinte também uma entrega bem interessante, só que sem a correção. A pergunta que cabe agora para essa discussível para o concurso tudo é se dá tempo. Dá tempo, eu não sei se dá tempo, tá? Isso daí a gente fica para o final, para gastar meia hora dizendo se dá tempo ou se não dá tempo. Mas, assim, nosso curso é mais ou menos isso.
e os links você pega com cada um de nós, porque a gente tem links específicos para vender para nossas bases. A gente vai liberar os links de forma geral só amanhã, beleza? Mas para quem for no direct de Laporte, ou de Matheus, ou meu, de Breno, já pode pegar, beleza? Peguei uma pergunta Escolheu? interessante aqui, Dani, interessantíssima, tá? Mais de uma vez aqui. Jurisprudência perde força em direito do trabalho? Pois é, bicho. É uma pergunta muito interessante. Se eu fosse prestar a prova, pessoal, é o seguinte, eu vou dar a minha opinião. Eu não deixaria de ler súmula OJ, tá? Eu não deixaria de ler súmula OJ. Eu evitaria, por exemplo, vamos lá, né? Porque são vários cenários possíveis. Tem muita gente aqui que se dedica estritamente aos estudos, né? Tem mais tempo de estudo por dia, e tem pessoas que têm menos tempo de estudo por dia. Se eu estivesse em um cenário, vamos lá, se eu estivesse em um cenário em que eu tenho pouco tempo, ou menos, não vou dizer pouco, mas eu vou dizer menos tempo de estudo por dia, eu não deixaria de ler súmulas e OJs. Eu teria uma meta diária ali de súmulas e OJs, 10 a 15 súmulas e OJs ali por dia, né? Dá para fazer, porque normalmente as súmulas e OJs, elas têm um tamanho menor. Claro, cuidado com súmulas de direito processual do trabalho, que nós temos várias de direito processual, obviamente não caem na sua prova, então, vou ler todas. Não, pessoal. Tem que saber fazer o filtro ali daquelas que são de direito processual, tá? Por favor, não leiam. A gente já está com o tempo reduzido, então não leiam as de processo. Agora, professor, eu tenho mais tempo e eu consigo encaixar mais coisas aqui. Vejam, eu não... Talvez o que eu fale seja um pouco, digamos, ruim, mas eu não iria para a jurisprudência do TST. Fora a súmula OJ, por exemplo. Turmas, porque decisões turmárias não são vinculantes. Entendam isso. Quem faz decisão vinculante dentro do TST é a SDI e a SDC, SDI 1 e SDI 2. Além disso, eu iria para as teses de repercussão geral do STF. Se eu tivesse que escolher, primeiro de tudo, súmulas e OJs, obviamente, de direito material do trabalho. Ok? Breno, eu tenho um pouco mais de tempo. Aí eu iria para as teses de repercussão geral do STF. Quem está na revisão otimizada tem lá. Eu fiz a seleção, tá tudo certinho lá. E aí, se você tiver mais tempo ainda, eu pegaria as principais decisões da SDI 1 e 2 e da SDC. Eu acho que dá para fazer um filtro, né, pessoal? Aí para quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, eu espero que essa resposta tenha ajudado. Mas vamos ouvir os colegas aí para ver o que eles acham também, tá? Súmula vinculante pode estar também, né? Perfeito, súmula vinculante, Dani, bem lembrado. E são fáceis de ler, né? Então, assim, você lê tranquilamente as súmulas vinculantes para não perder. Então, assim, eu tenho dúvidas, sabe, sobre o que Breno falou, no aspecto do alcance, né? Então, por exemplo, o cara vai ler a CLT ou vai ler as súmulas e OJs? Aí o cara vai ler, por exemplo, CLT, tem 8 questões de CLT, 7 questões de CLT, para ter 3 de jurisprudência, entendeu? Eu ficaria nessa dúvida, né? Porque 10 questões de uma matéria como direito do trabalho é desproporcional. É desproporcional. Então, por exemplo, certo? Eventualmente, você pode ter uma cobrança muito mais abrangente, não estou falando em termos de pontos, mas em termos de assunto. E outras matérias do que direito do trabalho. Porque você não vai estar dividindo o eixo 5 com saúde e segurança, eixo 4 e 5 com saúde e segurança. Então, assim, no final das contas, das 10 questões, você pode ter só 5 de trabalho, 6 de trabalho. E dessas 6, você pode ter 2 só de jurisprudência. Então, assim, é um risco grande de não estudar essas disciplinas, essa jurisprudência. É um risco grande. Eu não faria isso, mas quando eu fizesse, eu me conheço, eu sei que eu estaria pensando, pô, será que eu estou estudando o que vai cair? E, assim, é muita matéria para cair 10 questões de cada eixo. Só na parte lá de gestão, é um curso de administração inteira. Eu sou administrador. Tem gestão de pessoas, tem processo, tem conteúdos novos que na minha época, 20 anos atrás, nem estudei. Inovação, por exemplo, governo eletrônico. Então, assim, o aluno sempre vai ter essa dúvida. Pô, será que o que eu estou estudando tem aderência com a prova? Como o Matheus disse antes, são escolhas, né? Então, assim, com base nessas escolhas, a gente pode ter aí mais ou menos sucesso. O camarada fez um estudo muito assertivo e cobrou e estudou o que caiu. Só que ele estudou o que caiu do eixo 1 e 2. Tomou naquele lugar.
ele estudou o que caiu do eixo 4, 5. Saiu na frente. Então, assim, infelizmente, provas dessa natureza, elas têm um grau de injustiça muito grande, né? Porque você pode, no final das contas, deixar de privilegiar alguém que tenha perfil para FT, para pegar o cara generalista. Sobretudo, se no final das contas a gente tiver uma redação que fale sobre, sei lá, inclusão da mulher no mercado de trabalho. Com todo respeito ao tema, você não precisa saber de direito do trabalho para falar sobre isso. Notadamente com 50% da pontuação sendo conteúdo. E aí a gente elabora lá no nosso curso quesitos de direito do trabalho, que obviamente a gente vai ter que fazer isso, porque pode cair qualquer assunto. E no final das contas é um tema bem solto, bem genérico. Eu acho que foi na live que eu fiz com o Laporte, eu falei sobre redações estilo Enem. Se a gente faz um curso bem aprofundado e vem um estilo Enem, sei lá, papel, há uns 2 ou 3 anos atrás, sobre a invisibilidade social. Isso não dialoga tanto com o direito do trabalho, não dialoga tanto com o direito de forma geral. É muito mais de sociologia, muito mais de conhecimento de mundo. Então, um cara versado em muitos assuntos e um bom escritor consegue tranquilamente fazer uma redação razoável e sai na frente de uma série de pessoas que estudaram conteúdos técnicos. Então, não só hoje, no primeiro dia do edital, ainda em choque, mas durante esses 4 meses, a gente vai se deparar diuturnamente com essa dúvida. Será que o que eu estou fazendo, ele tem aderência com o que vai ser cobrado? Infelizmente, só saberemos dia 5/5. Eu estudaria súmula vinculante, súmulas de TST e orientações jurisprudenciais vinculadas aos assuntos que serão cobrados no eixo temático 5. Tem assunto que não dá para você estudar e simplesmente ignorar a existência de uma súmula em direito de trabalho. Você não consegue estudar gorjeta e sem estudar 354, né? 354, gorjeta. Então, assim, é impossível, é impossível. Então, assim, eu acho, assim, que informativo TST não. Aí que perder tempo lendo informativo TST, sinceramente, aí eu acho perder tempo. Mas você conhecer as principais súmulas relacionadas aos assuntos, é como estou falando, nessa prova do eixo temático 5, o cara tem que estar preparado para qualquer nível de concurso. E conhecer súmula IOJ, Tribunal Superior do Trabalho, em relação a esses temas aqui do eixo temático 5, eu acho básico, eu acho essencial. Desnecessário, informativo do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vi uma pergunta subindo aí em relação às discursivas, se vai cair parecer técnico, né? Cara, aquilo não faz sentido. Aquilo que aconteceu no curso de 2013, teve aluno que falou comigo no inbox, professor, me arruma uns pareceres técnicos lá do Ministério do Trabalho para eu estudar. Eu disse, cara, quando você arrumar, me manda, por favor, que eu quero conhecer. Aí o cara ficou rindo, né? Eu fiz, não, é porque simplesmente não existe, cara. Você esqueça. Esqueça. Né? Aquilo ali foi uma invenção do CESP na prova de 2013. Documento fiscal, você pode até ter um termo de embargo, um termo de interdição, né? Seria o que mais se aproximaria de um parecer técnico, né? Vamos chamar assim, ou o auditor analista, quando faz análise do auto de infração, ele emite um parecer. Mas, cara, aqui não tem nada a ver com o trabalho do autor fiscal do trabalho que foi cobrado na prova de CESP. Então, eu imagino que a gente terá questões discursivas para tratar de problemas específicos ali do mundo do trabalho. Eu não acredito que vai ser questão dissertativa assim, muito genérica, não. Eu acho que esse não foi o intuito. Bom, enfim. Mas parecer técnico, não. Pode ficar tranquilo, pode esquecer. Pessoal, então eu vou só confirmar aqui, tá? É uma discursiva. Eu confirmei, tá tanto no quadro como num dos itens que trata específico sobre a questão discursiva. E perguntaram sobre as convenções que eu havia falado. Então anotem aí, eu vou falar de novo aqui, tá? Vamos lá, trabalho forçado, a 29 e a 105. 29, 105.
Direito coletivo, negociação coletiva, 87 e 98. Meio ambiente do trabalho, acho importantíssimo para essa prova, né? 155, 161 e 187, com foco na 187, que foi recente a sua subida, digamos assim, pela OIT como Core Obligations, né? Trabalho infantil, 138 e 182, idades mínimas para trabalho, enfim. Discriminação, 100 e 111. 100, 111, 100 questão salarial entre homens e mulheres, né? 111, discriminação geral, a 111 é uma das apostas. Se fosse cair, se eu pudesse escolher uma, eu colocaria 111. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A 190, que eu tinha falado, que é sobre assédio, ela não é uma core obligation, mas é uma, digamos, uma avulsa. E a 81 do Thiago, tá? E a 81 que o Thiago passou. Acho que são essas aí. Se faltou alguma, com certeza lá no meu Instagram, quem não me segue, @BrenoLenza, eu coloco lá. Tá? É importante seguir. Quem não segue a gente, sigam lá, porque nós vamos postar dicas até a data da prova para vocês, tanto no feed, nos stories, enfim. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Essa daqui é muito difícil, né, pessoal, de responder. Eu me abstenho, porque eu não quero gerar nenhuma expectativa. Mas e a nota de corte? Vem alta, média, baixa? Eu me abstenho, porque eu não quero gerar nem preocupação para vocês e nem expectativa em outras pessoas. Porque não dá para saber, gente. É muito... Seria um chute muito extremo para falar, não, vem fácil, vem muito alta, vem muito baixa. Vai depender do estilo da prova. Né, pessoal? Normalmente, quando uma prova vem mais fácil, a nota de corte é mais alta, porque as pessoas acertam mais questões. Se vier muito difícil, a nota de corte vai lá embaixo. Então, assim, não dá para saber. Né, pessoal? Eu peço até desculpas por não trazer uma resposta certa, mas não tem como. Eu prefiro não fazer isso. Porque depois, o professor Breno disse que a nota de corte ia ser baixa, mas foi muito alta. Enfim, eu prefiro não gerar essa expectativa ou preocupação em vocês, tá? Não concordo com prova em nível apocalíptico aqui, mas obviamente a gente respeita a opinião, claro. Mantenho ali do mediano, tá? Deixa eu ver aqui, muitas questões ali perguntando das convenções. Deu para pegar, pessoal? As convenções aí, vocês anotaram? A turma no Instagram aqui tá pedindo para você repetir. Repita vagarosamente, por favor. Vamos lá. Trabalho forçado. Anota, viu, galera? Anotem aí. São as convenções 29 e 105. 29 e 105. Negociação coletiva. Negociação coletiva. 87 e 98. 87 e 98. Trabalho infantil. 138 e 182. 138, 182. Meio ambiente do trabalho. 155 e 187, mas eu colocaria 161 também. Então, 155, 161 e 187. Vocês podem colocar, naquilo que eu disse, negociação coletiva, pode ser liberdade sindical, perdão, tá, pessoal? Liberdade sindical, que uma delas trata de negociação coletiva. Tá, então foi trabalho forçado, trabalho infantil, liberdade sindical, discriminação, 100 e 111. 100 e 111. E além dessas, eu colocaria a 190, que trata sobre assédio moral dentro de uma relação de trabalho, enfim, com uma modificação importantíssima no conceito, porque doutrinariamente a gente tinha o conceito de que são atos repetitivos, né? O assédio, diferente do dano moral é uma coisa, assédio moral é outra coisa, né? Ela traz o conceito de ato único. Então, se a banca quiser apertar um pouquinho, ela pode colocar uma questão nesse sentido, mas deem uma lida. E a 81, que o Thiago muito bem lembrou para nós. Tranquilo, pessoal? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Jurisprudência novamente, nós respondemos, né? Vamos ver aqui. É isso mesmo, João Paulo, é uma questão discursiva mesmo, tá, pessoal? Breno, me perguntaram qual o tamanho dessa questão. Eu não achei no edital essa resposta, tá? Tamanho com a limitação de linhas? Limitação, mas eu sugiro pensar em 20 a 30 linhas, tá? Eu ficaria no limite de 30 linhas.
Pois é. Ficaria no limite de 30. Pode acontecer de termos mais, eu vou até dar uma questão que aconteceu comigo. Na última segunda fase que eu fiz da magistratura do trabalho, tinha lá, a gente tinha treinado para 30, não veio no edital. Mas no último, no anterior, tinha o limite de 30. Vieram metade das questões com 60 linhas. Né? Pode acontecer, pessoal? Pode. Mas eu também faria igual o Dani, eu treinaria com no máximo 30, tá? No máximo 30. Ah, gostaram aqui do oceano de extensão e profundidade de piscina infantil. Bacana. Bacana. Vamos ver aqui. O peso nós já falamos. Daniel pergunta se já preencheu as vagas. Eu não estou acompanhando, mas... Mas o de discursivas? Ele pergunta aqui. Eu checo aqui agora, pessoal. Ó, se vocês quiserem, eu posso mandar print para falar, né? Fechamos a última... Não, mentira. Nós estamos aqui com 14 vagas em aberto. Nós tínhamos fechado 80, né, pessoal? Nós decidimos colocar mais 40. Então, são 120 vagas. Nós estamos com 100 e... Vamos ver aqui, só um minutinho. 106. 106. Se vocês quiserem, a gente manda o print, né? Para não gerar dúvida. Mas nós temos 106 vagas, tá, pessoal? Desculpa, vagas preenchidas. Então, 14, tá? Ó, essa pergunta aqui eu acho que vocês já responderam, tanto o Dani como o Thiago. Né? O Matheus precisou sair, tá, pessoal? Com esse edital, ainda vale a pena fazer o concurso do IPEA? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o prejuízo é pouco, né? E, eventualmente, você pode ali se deparar com a forma do SESGRAN Rio ver determinados assuntos, a forma do SESGRAN Rio cobrar determinadas disciplinas. Eu tenho certeza que quem estiver estudando certinho e for fazer uma prova da SESGRAN Rio e se deparar com uma cobrança diferente em administrativo, vai pensar duas vezes em seguir o que vinha fazendo. Porque é bem provável que os examinadores sejam os mesmos, né? O cara que vai cobrar, por exemplo, vai fazer realidade brasileira no... Acho que o nome da disciplina é esse, lá na SESGRAN Rio, e que vai cobrar políticas públicas, desafio do Estado e diversidade no FT, cara, deve ser a mesma pessoa. Inclusive, arrisco dizer que as questões podem até ser feitas mais ou menos na mesma época. Tudo bem que a gente está falando de uma prova em fevereiro, outra em maio. Mas, assim, são assuntos que estão bem relacionados, né? Eu não deixaria de prestar, não. Eu iria. Eu iria até para a pessoa sair de casa, encara como sendo um simulado. Um simulado que você faz um domingo à tarde na sua casa. Isso que eu ia falar agora, Dani, muito bem lembrado, porque muito provavelmente muita gente vai fazer essa prova, tipo assim, não, é a minha prova. Eu vou deixar FT, mas vou fazer IPEA, mas é a minha prova. Vocês podem se frustrar com isso também. Vocês estão estudando para FT. Então eu iria com essa cabeça. É mais um simulado, é mais um treino. É claro, coloquem expectativa, treinem para serem aprovadas, mas cuidado para isso não gerar um efeito reverso, digamos assim, né? Na cabeça de vocês, porque psicológico, gente, para a prova é essencial. É essencial, tá bom? Eu acho que é isso, Dani. Fizeram algumas perguntas de peso, mas que foram respondidas aqui. Eu acho que é isso. Tá, lá no meu Instagram, @prof. Daniel Magalhães, vou seguir disponível. Estou aqui ao vivo ainda com 105 pessoas. Tem Laporte Thiago, Matheus Viana, .ls, concursos, e Breno Lenza, que já falou o seu perfil. Algumas dessas questões a gente vai conseguir esclarecer com o tempo, tá? Eu passei o dia pensando nisso hoje. Breno, Laporte e Matheus, de igual forma, também ficaram muito em função disso. Assim que o edital saiu aí por volta de 19 horas, a gente fez uma live nossa, se reuniu para conversar, saímos para cada qual ler o edital juntos e pudemos aqui debater com vocês. Eu estou com o edital aqui aberto no meu iPad, estou falando no computador, estou com o Instagram aqui no lado, então provavelmente algumas coisas passaram, mas a gente fez esse contato aqui para atender em primeira mão quem confiou em nós. No pico aqui da live foram mais de 600 pessoas e a gente vai mandar esse vídeo para o YouTube. E lá no YouTube vocês vão conseguir ver de novo, aprimorar, pausar e refletir. E eu sigo à disposição para quem precisar. Eu acho que com o passar dos dias, não sei se foi Laporte ou foi Matheus quem disse isso, com o passar dos dias as coisas elas vão se acomodando mais e as decisões elas podem ser melhor tomadas. Mas de antemão,
o que você vinha fazendo hoje, faça amanhã, e com o passar dos dias, vá tendo esse edital como horizonte. Ainda são 4 meses até a prova, é bastante tempo, Muito e tempo. eu acho que a gente tem condição de ir aprimorando um pouco mais esse estudo e direcionando. A questão é essa: quem já vinha fazendo, direciona. Quem vai começar do zero, começa sabendo dos riscos e, uma regra geral, eu não tenho como dizer se dá tempo. Cada caso vai ser um caso. O colega perguntou aqui se terá um professor de português no curso de discursiva. Sim, por conta do Sim. peso, né? O peso da discursiva é Nós não muito grande. queríamos, né, Dani? Mas na hora que vimos ali no edital, pessoal, a gente quer que vocês tenham realmente a melhor preparação possível para essa prova. Então, vocês podem contar com um professor ou professora aí, na correção de vocês, tá? Na correção. Então, vai ser algo muito importante. E repito o que o Dani disse, né? Eu sigo à disposição lá no meu perfil, @BrenoLenza, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quanto à matéria, quanto a, digamos, metodologia, ajuda mesmo da rotina, eu sigo à disposição, estou com vocês, né? Acompanhem as páginas, porque a gente tem postado muita dica bacana lá, né? Para que vocês possam aproveitar, né? Eu vou só confirmar aqui agora, nós estamos com 112 vagas preenchidas, tá? E faltam 45 de ouvinte. O que vocês tiverem dúvida também dos cursos, estamos à disposição. Até perguntaram, Dani, se a gente vai atualizar o simulado, né? Dentro das matérias jurídicas, claro, né, pessoal, que era a proposta do simulado, a gente não tinha colocado as matérias gerais, mas dentro do que está ali de trabalho, SST, humanos espalhado, constitucional administrativo, vai continuar nas nossas últimas 4 rodadas, né, Dani? Que eram 10 simulados, faltam 4 rodadas. E com o edital fica até mais. Eu fiquei muito feliz, de verdade, porque para olhar para trás e ver o que nós já fizemos, né, Dani, com o pessoal, tá bem bacana, então o pessoal tá muito bem preparado. A revisão otimizada, a mesma coisa, tá, pessoal? E olha, se eu pudesse dar um último recado aqui, né, porque eu sei que muita gente vai iniciar, reiniciar, continuar amanhã, confiem mais em vocês. Eu sei que com a publicação do edital, a gente dá uma estremecida, a gente vem mais dúvidas do que respostas, né, na nossa cabeça. Mas vocês, quem está começando, eu acredito, igual o Dani disse, é muito arriscado, porque eu não sei a rotina de vocês, né, para falar se dá tempo ou não, mas para quem está na estrada aí, continuem na estrada, continuem confiando em vocês, continuem, na verdade, aumentem a confiança em vocês, porque agora vocês têm uma linha de chegada. É o que eu sempre falo, quando a gente sem edital, a gente não tem a linha de chegada, né? E não sabe normalmente qual que é a estrada ou qual que é a rua que a gente, né, se vai ter muito buraco, se não vai ter, enfim. Cada um de vocês tem a cruz que vocês têm que carregar, mas agora vocês têm a estrada, o caminho e a linha de chegada. E confiem no que vocês estão fazendo, confiem nos professores que vocês estão acompanhando, porque vocês têm muita chance de passar dessa linha de chegada ali. São 900 vagas, mais cadastro, né, Dani? Que tem ali também algumas questões de cadastro específica ali, que tem que ver certinho como é que tá no edital. Mas é muita gente, né? Tem um negócio aqui que eu li agora no edital. Diga, vamos lá. Eu li que são 9.000 pessoas, 10 vezes as vagas que vão fazer, Isso, que vão ter discursiva corrigida, tá? E que as pessoas vão compor um cadastro de reserva vai ter um cadastro de reserva tipo, eterno não é bem a palavra, mas um grande cadastro de reserva. E aí faz todo sentido. Em primeiro lugar, a gente afasta a possibilidade de sobrar vaga, porque vão existir pessoas ali aprovadas. Para mim, 900 auditores já é um fato, a gente vai ter. Muito bom para fiscalização. Perfeito. Que sejam vocês, mas é muito bom para fiscalização receber esses 50% a mais. E o sindicato deve começar, ao longo das primeiras turmas, a pressão para empossarem novas pessoas. E aí a gente vai ver aí, provavelmente, mais 25%, mais 50% ou até mais 100%. Na última declaração, o ministro do Trabalho falou de mais 100%, ou seja, 1.800 auditores. Eu, como bom desconfiado que sou, olhei aquilo com uma ressalva, porque é uma promessa, digamos assim, muito ousada. Tem que ter muito respaldo político para empossar 900 auditores excedentes, tá? E aí é uma questão que eu acho que vai depender de como o ministro trabalha isso junto ao Planalto. Mas se a gente tiver pessoas, a pressão tem, né? E a nossa carreira é uma carreira
resistente em chorar. O colega falou que fica 20 anos sem concurso, a gente passou 10 sem receber ninguém. Se a gente fica 20 recebendo 1.800, não acho que seria uma troca injusta, não. Se tiver onde assine, eu puder assinar pelo órgão, eu assino e faço essa troca. Porque os últimos 10 anos, só aqui no Rio Grande do Norte, no ano passado, a gente perdeu 6 pessoas. Ano passado, não, 2022, a gente perdeu 6 pessoas. E no último, lá ninguém morreu, né? Mas aposentaram. E nas últimas semanas do ano, eu assinei mais uma concordância de aposentadoria de um colega. Então, assim, são pessoas que saem sem reposição e sem o conteúdo que vai embora com elas, né? Então, durante aí toda a minha gestão, eu sempre tenho que recorrer a colegas aposentados que vão embora com eles e levam 30, 25 anos de conhecimento na fiscalização. Então, eu acho que é alguma coisa que talvez a gente possa ver. O colega falou que o concurso vale 12 meses, acho difícil, 1.800 vagas no período. São 12 mais 12, na realidade, né? E aí são 12 mais 12, 24 meses para 1.800 pessoas. É ousado, tá? Você absorver 900 pessoas no órgão não é uma tarefa fácil. Não sei se vão ser em 3 vezes, em mais vezes, mas provavelmente vai ter que ser fracionado. Só que é alguma coisa que pelo menos a gente não vai incorrer no que existiu em 2013, né? O banco de candidatos aprovados na lista de espera deste bloco tem marca era 2 vezes o número de vagas imediatas do bloco. Beleza. Então a gente vai ter aí as nossas vagas somadas às outras vagas, vezes 2. Se a gente puder empossar algum excedente, eu acho que é um bom começo. E detalhe que do meu concurso para cá, de 2013 para cá, a gente perdeu aí por ano mais ou menos 120 auditores. Então a gente perdeu 1.200, né, nos últimos 10 anos. Então se a gente só repuser 900, a gente ainda fica deficiente em 300. Se a gente repuser os 25% a mais, a gente quase que empata. Então assim, a gente não fica numa situação muito cômoda. A OIT diz que para uma economia como a brasileira, a gente teria que ter 3.500 auditores. Hoje tem 1.800 e pouco. Hoje, eu até mandei para alguns colegas, saiu uma lista com uma seleção para coordenação geral de recursos do órgão. E aí eles distribuíram dentro da fiscalização quem está em cada estado. Aqui no Rio Grande do Norte são 40, no Ceará são 85, na Bahia são 87, São Paulo 200 e pouco. Mandei para algumas pessoas, conversei, se dali a gente poderia tirar alguma conclusão. Em princípio, não podemos tirar nenhuma conclusão, mas é um retrato de como está a fiscalização hoje. Se alguém quiser, pode me pedir lá no meu direct, que eu mando. O colega falou aqui, muito feliz com esse edital, que não tem auditoria, contabilidade, informática. Não falei de informática, viu? Informática, TI, ciência não, como era daquela desgraça? Fluência de dados. Banco de dados, nuvem, não sei o quê. Não precisa saber nada disso. É muito bom. É muito bom só de você não ter que olhar para isso, entendeu? O edital tem muitos pontos positivos, né, Dani? Tem muitos pontos positivos. Cara, tem muitos pontos positivos. Se você quiser olhar pelo negativo, dá para olhar, obviamente. Não, sempre vai ter, né? Sempre vai ter Mas algo. Assim, essa tal dessa fluência de dados, cara, a gente já começou ganhando só de não ser FGV. Só de não ser FGV, a gente já ganhou aí meio caminho. Porque a FGV derrubou uma porrada na Receita, fez uma besteira, derrubou 99% na Cefaz de Mato Grosso, tem matérias absurdas, o português dele é bizarro, então... É traumático o português da FGV. Eu acho que é isso. Algo mais, em não havendo... Acho que é isso, né? Pessoal, sigamos, a gente segue à disposição. Tá? Se você tentar efetuar a compra do curso discursivo e estiver travada, porque realmente as vagas acabaram, mas nós temos ainda no curso de ouvintes que, olha, os espelhos estão sensacionais, né, Dani? Verdadeira aula, meu amigo. É a verdadeira aula. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem ligados nas caixinhas, a gente vai ter aí, nos próximos dias e semanas, várias caixinhas esclarecendo algumas dúvidas e mudando também de opinião, porque ninguém é estátua. Com certeza. O que eu decidi hoje, eventualmente, pode não ser o que eu vá pensar amanhã. Diana, peça
Não tem cupom de desconto, não tem cupom de desconto. Já tá abaixo. E a gente tem que dividir com muita gente o valor. Por esse valor, tendo que dividir comigo, com você, com o Laporte, com o Matheus, com o professor de português. E oferecendo ainda mais rodadas do que normalmente estão oferecendo, né? Praticamente o dobro. Não tem cupom de desconto para quem comprou o Otimizada e o simulado, não tem. Mas o Otimizada tem um cupom de desconto que eu vou digitar aqui no chat. Vem ser FT, é isso? Vou ser a FT. Vou ser FT. Vixe, quase que eu comia o desconto de vocês. E se Deus quiser, vocês todos serão, meus amigos e minhas amigas que estão aqui. 252 pessoas, estão menos 252 vagas lá nessas 900, viu, Dani? Já temos aqui. Amém. Assim seja. Que seja a última prova de vocês, tá? Que seja a última. Não porque vocês vão desistir, mas que vocês vão passar. É o que eu desejo para cada um de vocês que está aqui conosco. Obrigado pela confiança, obrigado pelo tempo de vocês. Nós sabemos o quão, né, Dani? Digamos, difícil, né? Nesses últimos momentos, mas olha, vocês podem contar conosco no que vocês precisarem. Estamos sempre à disposição, é só chamar no WhatsApp, no Instagram. E Dani, obrigado mais uma vez por estarmos juntos, né, nesse projeto. Deixo aqui registrado o meu agradecimento também, porque Thiago e Matheus precisaram sair, mas Thiagão, Matheus, é uma honra estar ao lado de vocês, Dani. Mais um projeto juntos e, se Deus quiser, mais um sucesso. Breno, estão perguntando aqui se vai ter edital verticalizado. Quem sabe não vem uma surpresa aí para quem é do curso, né? Quem sabe? Pois é, mas assim, muita coisa para fazer simultaneamente. É importante. Eu fazia isso, tá? Eu punha em Word, como eu fiz aqui com a programação. Cadê? Tá perdendo o foco aqui. Com a programação de vocês, eu punha a listinha e ia riscando um a um. E foi assim que eu estudei. Não tinha esse nome chique de verticalizado, não. Era organização, né, Dani? É a mesma coisa. Hoje tudo tem um nome chique. Mas é isso. Só agradecer a vocês, encerrar a gravação e nos vemos lá no Instagram e no YouTube, para quem quiser comentar esse vídeo e interagir conosco lá na outra plataforma, beleza? E não esqueçam de mandar o convite do churrasco da posse, hein? Não esqueçam, hein? A gente também quer um convite de churrasco da posse. Vamos estar aqui junto na caminhada, vamos estar junto na comemoração também. Grande beijo, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. A vaga é de vocês, se Deus quiser. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.